Bom dia, boa tarde, boa noite, leitores e leitoras. Eu sou Rafael e bem-vindo ao canal Desventuras Urbanas e Outras Obras. Hoje nós vamos falar sobre o destino bíblico. Isso mesmo, o destino que ele está escrito na Bíblia. Bom, eu tinha falado sobre o destino grego, né? Que remete às tragédias gregas em um vídeo passado. E basicamente a tragédia grega, não importa o que você faça, o destino vai ser imutável e geralmente ele acaba de forma bem ruim. O que eu não falei no outro vídeo é que a história de Aquiles tem um pouco dessa narração de destino grego, que ele encontra sábios que vão falar com ele que vai morrer jovem e de fato ele morre jovem, embora ele procura todos os meios possíveis para que isso não aconteça. Bom, Aquiles ele é um personagem que se tem algumas dúvidas se ele realmente existiu ou não, né? Mas isso são as dúvidas mais para quem é pesquisador da área de história. Então, não é minha área. Então, vamos lá para o assunto do vídeo, então, o destino. Bom, o que acontece? Se o destino grego ele é imutável, como é que é o destino bíblico? Bom, eu não vou trazer para você certinho, né, onde está falando os versículos, os capítulos certinhos, tá? Mas vamos lá. Quando a gente tem a história de José do Egito, né? José do Egito, ele era iluminado por Deus e ele tinha sonhos proféticos, né? E ele também interpretava sonhos. E esses sonhos que ele interpretava, ele dava o significado e falava as coisas que iriam acontecer. Então, o destino bíblico ele é igual ao grego? Não. Não exatamente. O que acontece? O primeiro sonho que José do Egito ele acabou interpretando era um sonho de um prisioneiro, que ele iria morrer dentro de 3 dias, tá? Isso é do estilo bíblico também, tá, gente? Esses números como 7, 3, 6, ou um número extremamente grande, são todos mais interpretativos, tá? Quando você vê esses números na Bíblia, eles têm um determinado fim, mas depois eu falo sobre isso certinho em outro vídeo. Então, o que acontece? E ele diz para esse prisioneiro que ele vai morrer em 3 dias, que ele vai ser executado em 3 dias, e isso realmente acontece. Já um outro, ele se vê junto do faraó, né? Parece que alguns cachos de uvas junto lá que ele conseguia ver no sonho, e José do Egito fala que aquilo vai realmente acontecer. E ok. Né? E esse foi o segundo prisioneiro que ele interpretou o sonho. E José estava preso nessa época, tá? Ele era um dos prisioneiros do faraó. Bom, acontece que o último sonho que José foi interpretar foi do próprio faraó, anos depois. O faraó ele estava perdendo muito sono por conta de um sonho que ele tinha recorrente, que era o seguinte: 7 vacas gordas e 7 vacas magras apareciam no sonho. Então, no começo tinha 7 vacas gordas, depois chegavam 7 vacas magras que comiam as gordas, mas continuavam magras. José do Egito interpretou da seguinte forma, iluminado por Deus, claro. Haveriam 7 anos de fartura, e depois desses 7 anos de fartura haveria 7 anos de fome. E o faraó ficou assustado e perguntou se tinha algum modo de não passar por esses 7 anos de fome. E o José do Egito respondeu que sim, que se nos anos de fartura eles fizessem estoque de grãos, então nos anos que fosse vir a fome não iria atingir daquela forma. E assim foi feito e tudo deu certo. Então, o que essa história significa? Que certas coisas vão acontecer de fato. Então, acontecem na vida das pessoas, acontecem os desastres naturais, por exemplo, os anos de fome, né? A economia boa, a economia ruim. Então, essas coisas acontecem. E o divino, ele sabe que isso vai acontecer. Então, quem faz essas previsões, né, ou é iluminado por Deus, né, nesse caso, é uma coisa mais religiosa, mais mítica mesmo, mais divina. Nós não estamos falando de pessoas que elas estão brincando com as outras, né, fazendo falsas promessas, falsas profecias, né. O que acontece? Então, quando essas pessoas têm essas visões, aquilo vai acontecer. Quando vem de Deus, né? Aquilo vai acontecer. Mas não é que seja imutável.
Porque é o seguinte, você pode agir de uma determinada maneira para evitar que coisas piores aconteçam. Então, assim, por exemplo, os evangélicos, eles têm costume de dar, eu chamo de recados, né? Falar para as pessoas assim, olha, Deus mandou falar isso aqui com você, né? Às vezes a notícia é ruim, mas não é que ela vai acontecer em si, é um aviso. Então, se você mudar a sua atitude, ou você fizer determinada coisa para evitar aquele resultado, você consegue evitar aquele resultado. Então, assim, entra dentro de outra teoria bíblica, o livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para nós. Então, a partir do momento que você recebeu a profecia, você recebeu a previsão de que algo vai acontecer, você pode agir da forma positiva ou da forma negativa, dentro do seu livre-arbítrio, para que aquilo te atinja ou não te atinja de determinada forma. Então, como foi no caso de José do Egito, ele avisou o faraó o ouviu e fez o estoque por 7 anos de fome. Bom, outra história que é do próprio Jesus Cristo, que quando Jesus Cristo estava prestes a nascer, o anjo Gabriel, através de um sonho de José, o avisou que Herodes iria mandar matar Jesus, e mandou que José, pai de Jesus, corresse, né, de lá, fosse para o deserto. Então, isso aconteceu de fato. Herodes mandou matar todas as crianças, se não me engano, até 2 ou 3 anos de idade. E todos foram mortos, tanto que eles são considerados mártires, né, dentro da Igreja Católica. E Jesus, como José ouviu e foi embora, sobreviveu e veio a se tornar aí o Cristo, o Salvador. Então, o que acontece? Então, José, ele tinha a opção de não ouvir, de fazer o contrário, de ficar, mas aí o filho dele seria morto. Então, o que acontece? No destino bíblico, tem certas coisas que vão acontecer, porque se sabe que vão acontecer, mas as pessoas têm o livre-arbítrio de agir de uma maneira tal que possa evitar o resultado pior. Então, esse é o destino bíblico. O destino, ele está vinculado ao que você vai fazer. Tá bom? Bom, gente, esse foi o destino bíblico, bem diferente do grego, né? O grego não importa o que você faça, vai dar ruim de todo jeito, mas não é o caso do bíblico. O bíblico, eu gosto mais dele, né? Eu não gosto de pensar que as coisas tá tudo programado, e sim, que a gente tem realmente o livre-arbítrio, e que existem certas coisas, sim, que a gente pode fazer para evitar resultados bem piores. Então, quando você é aconselhado por uma pessoa, você está agindo, vamos dizer, de certa forma mal, de uma forma que talvez não seja muito bacana, ou então você está recebendo um conselho para algum projeto seu explodir, né? Então, talvez você ouvindo, né, as pessoas e tendo a boa conduta, né, de ouvir e praticar aquilo que é realmente bom, você consiga resultados bem mais positivos. E é nisso que realmente eu acredito. Então, eu não posso controlar se vai ventar ou se vai chover, mas eu posso controlar como que eu vou sair diante da chuva e do vento. Então, eu posso ter um guarda-chuva se for chover. Tá certo? Então, esse é o destino bíblico. Bem interessante de trabalhar nas literaturas também. Então, o destino está vinculado àquilo que vai acontecer, né? Que vai acontecer, mas alguém vai dar uma resposta para isso. Uma outra teoria do destino bíblico é que certas coisas vão acontecer, mas nós não sabemos como elas vão terminar. É o caso do Apocalipse. O Apocalipse vai acontecer, mas ninguém sabe quando, nem como exatamente, né? E às vezes não sabemos quem vai ganhar, né? No caso, existem alguns livros, filmes, onde existe a previsão daquilo que vai acontecer uma batalha entre o bem e o mal, mas nunca a profecia tem a resposta de quem vai ganhar. Então isso é muito explorado também no mundo literário, nos filmes, né? De algumas formas. Eu não lembro de nenhum específico, eu estou mais lendo, vendo outros conteúdos, mas o que acontece? É muito bacana de ser explorado também. Você faz toda uma mitologia e você deixa o leitor se perguntando se realmente aquele destino, ele está igual ao grego, ele está finalizado, vai ser de fato aquilo que vai acontecer e não tem como, que é uma coisa mais desesperadora para a história, ou se existe uma forma de evitar no final.
né? Ah, sim, tem um filme que ele chama-se Arraste-me para o Inferno, né? Que a mulher ela recebe uma previsão ruim. É um filme meio de terror, meio de comédia, mas ela não teve uma conduta muito positiva no filme e aí ficou como e acabou sendo arrastada para o inferno mesmo. Então isso foi um filme lá que eu tinha visto, né? Não é muito bom, tá? Eu não aconselho, mas o que o filme quis passar é seja bom, porque ela tinha que tomar uma decisão simples. Ela podia dar mais prazo para uma mulher no banco, ela não quis dar, aí o banco ia tomar a casa dela. Se ela não tivesse feito isso, ela não teria que passar tudo que ela passou no filme de ruim, né? Então fica esse aí. E no demais é isso. Não esquece de deixar seu like, seu joinha, né? Ativar o sininho, as notificações. Conta pra gente aí, por acaso você já viu algum livro, algum filme que tenha algum desses destinos, o destino grego ou o destino bíblico? Pois é. E até uma próxima.